Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Kiggle Digital Talks, o podcast da Kiggle que fala de tecnologia todos os dias. Meu nome é Vitor Roma, eu sou o CEO da Kiggle, eu sou um homem branco de cabelos pretos, barba preta, estou vestindo também uma camisa preta, a gente está aqui num estúdio de gravação e eu estou recebendo com muita alegria aqui hoje o Igor. Igor é VP de tecnologia da Cogna, um cliente antigo e muito querido da Kiggle. E a gente hoje vai falar sobre um tema que é o tema mais moderno possível, que é sobre inteligência artificial. Quando o pessoal do marketing me disse que ia chamar o Kiggle para participar do nosso podcast, é a minha primeira vez aqui na bancada, e eu falei assim, não, se o Igor vem, quem vai falar com ele sou eu. E é um prazer também, estamos aqui aprendendo a lidar com essa bancada, né, Igor? Prazer receber você aqui, muito feliz de ter você aqui no nosso podcast. Enfim, fala um pouco aí, se apresenta, conta pra galera quem é o Igor e, enfim, vamos começar. Bora lá. Primeiro agradeço a oportunidade de estar com vocês. É sempre bacana poder falar de tecnologia, ainda mais no segmento de educação e ainda mais com amigos. Então, super em casa. Obrigado pela oportunidade. Me apresentando, Igor, sou casado já há muitos anos, pai de 3 filhos, tenho 3 meninos, um de 16, um de 10 e um de 13 anos. Baita jornada aí de casa, 27 anos de formado. Fazendo a minha autodescrição, sou um homem branco, cabelos castanhos claros, olho também castanho, uso óculos transparente, uma camiseta polo bordô, imagino que essa seja a cor mais apropriada, quase um vermelho, e grená pode ser também, né? Quem gosta de futebol também, grená serve. E um prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar, passar um pouco das experiências e, obviamente, também aproveitar para aprender. Legal, Igor. Assim, obrigado mesmo. Assim. E o título da nosso programa de hoje é Impactos da IA na Educação, Potenciais e Desafios para o Ensino do Futuro. A gente tem um baita roteiro aqui escrito pelo pessoal, né? Mas assim, com certeza o papo vai ser muito aberto, porque a gente tem muito que falar sobre um assunto tão importante. Mas queria que você começasse contando um pouco da tua trajetória até a Cogna e, na verdade, na Cogna, né? Qual é a sua função lá, quais são os seus desafios, qual é a tua agenda na Cogna hoje, enfim, para a gente poder começar a casar aqui com o nosso assunto. Boa. Minha trajetória, eu vou começar lá atrás, garanto que não vai demorar muito tempo, mas é uma história que é legal porque conta um pouco da minha personalidade, quem eu sou. Eu nasci na África do Sul, não sei se eu te falei. Não. Eu nasci na África do Sul. Que legal. Meus pais, eles se conheceram no seminário e casaram. Depois de 1 ano e pouco, eles foram para a África do Sul trabalhar com os portugueses, refugiados de Angola e Moçambique. Caramba! Na época do apartheid, alto apartheid, 75. Caramba! As fronteiras ali de Angola e Moçambique tinham sido fechadas e os portugueses expulsos. Meus pais foram trabalhar com essas pessoas. Então, eles eram brasileiros, foram lá como missionários e eu nasci na África do Sul nesse contexto. Que história incrível, cara. Muito louco. História incrível. E, obviamente, na África do Sul ela tem uma herança consanguínea ou sanguínea, então necessariamente eu não me naturalizei africano, eu precisava necessariamente ter morado 5 anos lá. E com 1 ano e 8 meses eu volto para o Brasil e a minha certidão de nascimento, fui naturalizado, dos meus pais, foi feita em BH. Então, sou brasileiro, nascido na África, com certidão de nascimento em BH. Um pouco de mineiro, obviamente. Meu pai era mineiro e minha mãe era paulistana. Então, os dois ali, uma mistura, né, de São Paulo e Minas, que fez parte da minha trajetória. Eu formo em Ciência da Computação na Federal de Uberlândia, então eu venho do contexto técnico, me formei em 97. Montei uma empresa com uns amigos e um professor, vendi essa empresa. Lá eu trabalhava muito no início ali com internet. Trabalhei muito com programação em C, C++, que era o meu foco principal, e montei muito provedor de acesso à internet nessa época. Vendo a parte da minha empresa e venho para São Paulo em 2000. Aí São Paulo eu passei pela Borland, a gente até falou um pouquinho, né? A Borland, depois Microfocus, depois OpenText, que trabalhou muito forte. Parceiro da Kiggle de muitos anos. Parceiro da Kiggle. Vendi, fui para vendas, na verdade eu fui para tocar projetos de desenvolvimento em Java. Do C++, depois eu fui para o Java, até porque era uma evolução natural de quem programava e desenvolvia naquela época. Toquei vários projetos pela Borland com JBuilder, que era a solução de Java da época da Borland. E depois virei pré-vendas, fiquei 4 anos na área de pré-vendas e adorei. Foi talvez para mim um período muito marcante como pessoa, porque eu saio de um contexto muito técnico para a vivência do dia a dia. Peraí, qual é a sua realidade? Qual é a sua oportunidade? Que problema você tem? Exatamente, como é que a gente pode resolver um problema e tal. Saio da Borland depois de 9 anos, foram 9 anos incríveis, e vou para o Itaú.
minha primeira experiência do outro lado do balcão, e aí ali eu assumo as áreas corporativas, eu tinha sistemas de risco, contábeis. Que ano você foi pro Itaú? 2010. Talvez a gente tenha estado juntos no Itaú quando estava na Concrete, né? Sim, eu encontrei a Concrete em alguns momentos lá na época, porque lá eu fui promovido a superintendente e responsável pela área de arquitetura de solução corporativa. Então eu que fazia aquela primeira entrada, seja uma solução nova, uma necessidade dos clientes, a gente atendia todas as áreas de negócio e a Concrete na época esteve comigo em algumas oportunidades. A gente esteve ali falando de oportunidades de canais, esse mundo de transformação que o Itaú estava vivenciando muito forte naquele momento. Foi um período que o Itaú vivenciou isso de forma muito intensa, né? Exatamente. Aí eu saí do Itaú em 2019, mais 9 anos e bastante tempo, e aí eu vou mudar um pouco mais de contexto, que eu vou virar CIO, ou tomar conta de times de tecnologia. Passo 2 anos e meio na Livelo, onde talvez seja uma oportunidade para mim de olhar o todo, uma empresa digital, menor, mas com oportunidade de fazer tudo, experimentar tudo aquilo que eu aprendi durante os, 20 e poucos anos de carreira. Fico lá 2 anos e meio, tenho uma passagem na XP, ajudando eles na transformação digital em tecnologia. Depois eu vou para o BK, Burger King, também com esse papel de CIO, e agora estou 1 ano e 2 meses, quase 2 meses, na Cogna Educação. Então, desde fornecedor, passei por contexto financeiro, depois mundo de varejo alimentar e agora na educação. Legal, uma história incrível, assim, enorme no processo, num período de transformação digital muito pesada do Brasil, né? Passei por tudo, desde bug do milênio até transformação, o boom da internet, toda a transformação que as empresas passaram do ponto de vista de prestação de serviço de digitalização, a pandemia com certeza, e eu já estava na Livelo. Então foi um período super bacana. A história da transformação digital brasileira está aqui na mesa hoje com o Igor, realmente em todos os setores, de todos os dois lados da mesa. Né? Legal. Indo para a educação, assim, eu estava pensando como é que a gente começava essa conversa e lendo aqui a proposta de roteiro e tal, e buscando algumas informações. Eu vou contar uma pequena história. Assim, né? Quase 2 anos atrás, eu vi o Júnior Bonelli, o CEO da Starcy, e tinha vindo de um evento fora do Brasil, e ele acho que falou com algum. Na verdade, a gente estava em outro evento e eu vi ele falando sobre a chegada de IA no mundo. Tem uns 2 anos esse negócio. E que ele estava impressionado com o que estava por acontecer. Ele é um entusiasta, né? Um grande entusiasta disso, e com os sinais que a IA trazia. Né? E na época eu comecei a discutir alguns temas, inclusive internamente na Kigo e tal, porque o que eu enxergava? A gente há muito tempo ouve falar aquela frase famosa que dados são o novo petróleo, né? Isso virou uma frase clichê há muito tempo. Mas eu tinha muita dificuldade de enxergar empresas que efetivamente estavam usando dados como um novo petróleo. E aí, talvez porque existe uma barreira de entrada financeira, ou seja, na época, quando a gente estava falando de usar dados, a gente estava falando de você ter uma equipe de dados, investimento em ferramenta para poder pegar esses dados, analisar isso virar informação. E aí nem sempre nem sempre as empresas têm acesso a isso, né? Mas a gente chega num ponto em que a gente está falando de learning analytics com relação à educação. E nessa época eu discutia sobre o futuro da educação muito sob a ótica do tutor. Eu estava comentando com você antes também que eu faço parte de um conselho de família que tem uma escola. E a gente estava falando sobre a IA entrando na escola e tal, e assim, durante muito tempo o tutor era um cara que apenas as famílias mais abastadas teriam condições de dar para os seus filhos. Hoje talvez a IA dê uma... Então assim, fazendo uma grande abertura com muitos assuntos, assim, primeiro eu queria falar de dados, assim, será que a IA ela chega na educação com o potencial de transformar isso efetivamente no petróleo, que a gente fala há tanto tempo? Será que essa coisa ela vem com uma personalização, com um caminho de personalização, de tratar o aluno de forma individual, com as suas carências e tal? Como é que você vê isso, do seu ponto de vista de negócio, obviamente, do seu ponto de vista da Cogna, e sobre o seu ponto de vista, né, que é importantíssimo. Claro. E para te ajudar a responder a pergunta, eu dou um passo atrás, até para poder trazer um pouco do que é a Cogna. E, com certeza, como é que o dado e inteligência artificial faz parte do nosso momento. Não só porque a gente é uma empresa muito eclética de produtos e serviços em educação, e pela a relevância que esse conceito do dado e efetivamente ele sendo aproveitado para trazer melhores experiências com IA, a gente tem. Só um pouco de dado, a Cogna hoje
ela é a maior empresa de educação do país. Nós temos 24 mil colaboradores hoje, principalmente focado no nosso mundo presencial. A gente tem uma presencialidade grande no Brasil hoje. E nós somos divididos em 3 grandes grupos. O que a gente chama de adolescentes, crianças e adolescentes, que é o primeiro nicho nosso, o primeiro núcleo de atendimento com soluções, que são os nossos métodos de ensino. Então, nosso método de ensino Anglo, Pitágoras, PH, escolas de inglês como Red Balloon. Então, eu pego as crianças dos 2 até os 17, 18 anos, é o nosso foco inicial aqui da nossa trajetória. A empresa que está debaixo desse guarda-chuva se chama Somos, e ela é muito conhecida no mercado. A gente tem por volta de 33% de market share nesse mundo do método de ensino. Depois a gente entra no segundo núcleo, que é jovens e adultos, que é graduação e pós. Que também a gente tem 1.250.000 alunos hoje, em 140 unidades e por volta de 2.500 polos de atendimento ao aluno EAD. Então tem 1 milhão de alunos no ensino à distância, 250 mil presencial e tem assim, diversos... 1 milhão em ensino à distância. 1 milhão de ensino à distância. E assim, numa diversidade de cursos bastante impressionante, vai de cursos de pedagogia até medicina. Então tem um espectro, talvez a gente não tenha nada que a gente não ensine hoje nesse momento e nesse contexto. A gente tem também o que a gente chama de Long Life Learning, que é tudo aquilo que eu me formei e eu quero aprender outras coisas, outras profissões, então profissionalizante, ensinos técnicos e obviamente toda a parte de infoprodutores, que é esse ecossistema que a gente chama de creators. Sim. E que para a gente é uma avenida de crescimento super relevante, importante e que traz aí outras mecânicas de aprendizado. E por último, o que a gente tem aí são nossas editoras. Acho que pouca gente sabe ou vincula isso à Cogna. Nós somos a maior editora do país hoje, seja paradidáticos e didáticos. 35% de todo livro hoje editado no espectro brasileiro, seja no Programa Nacional de Livros Didáticos ou vendas diretas com os e-commerces, saem da Cogna. Editora Saraiva, Scipione, Ática. Então são 70 marcas. Então você imagina, pensa assim, dos 2 aos 100 anos, como é que eu, como tecnologia, tendo todos os produtos de educação, posso trazer dados de inteligência artificial? Então esse é o momento que a gente se diverte e tem feito muita diferença. A gente começou nossa trajetória com IA exatamente, acho que como todo mundo, há 2 anos e meio atrás, vai dar, por incrível que pareça, já tem quase 3 anos essa história, muito rápido. O nosso CEO, junto com alguns executivos, foram até Seattle, participaram de alguns eventos e falar, isso vai transformar tudo na vida, e principalmente na educação. Dali a gente montou um grupo de trabalho que a gente chama Centro de Excelência em Inteligência Artificial. É um grupo de trabalho efetivo, onde o líder desse grupo é o presidente, é o Roberto Valério. Inclusive ontem nós temos a nossa mensal com ele, que a gente passa todos os casos, sejam eles ainda em mapeamento ou desenho ou reais dentro da Cogna, e a gente passa todos eles com o Roberto Valério. Acho que o grande sucesso que a gente vem tendo na aplicação de inteligência artificial na Cogna vem porque o nosso presidente ele encara essa jornada de maneira... Sem dúvida. Total. Ele é o carro-chefe, ele é que puxa, ele que nos incentiva, é ele que nos cobra, é ele que nos ajuda a avaliar, né, os casos de uso que realmente faz sentido, porque estamos aqui para gerar eficiência, estamos aqui para gerar receita, estamos aqui para gerar satisfação com o cliente. Isso realmente é uma realidade? E nós começamos. A gente estabeleceu um modelo de governança muito claro. Nós fomos para o contexto não governado, ou governado de maneira não centralizada. Só repaginando, governado, mas não centralizado. Então, hoje eu não centralizo as soluções de IA da companhia, mas eu centralizo o desenho de arquitetura, a segurança e a viabilidade de dados deles. Então, por exemplo, você tem um caso lá de uso que você quer fazer, por exemplo, sei lá, criar podcasts usando inteligência artificial, que já é uma realidade nossa hoje. Hoje, parte dos nossos podcasts que vão para as nossas aulas, principalmente na graduação, já nascem com inteligência artificial generativa. Então, esse é um caso de uso que, de maneira descentralizada, a gente centraliza a governança dele. Então, que solução você vai usar? Como você vai aplicar? Que benefício você traz para a companhia? Que solução vai ser usada? Então, não pode usar qualquer coisa, a qualquer tempo. Então, soluções públicas com conteúdo proprietário nosso não podem ser aplicados. Sim. Então, daí a gente começou a trilhar. Hoje eu tenho mais de 120 casos reais na companhia rodando, que vão desde o mais básico, soluções de eficiência, até o mais complexo e complexo para a gente, que eu digo, pelo risco associado à solução que está sendo apontada, chegando no aluno. Então, hoje eu tenho um espectro bastante amplo de soluções que falam de conteúdo, que falam de geração
de material e imagem, que falam dessa interação com a eficiência da companhia em vários aspectos e, obviamente, chegando no aluno. E aí a gente pode gastar os nossos 35, 40 minutos falando de tudo que a gente vem construindo. Eu anotei mentalmente aqui duas coisas que eu queria discutir com você. Primeiro, você já falou que é a importância dos líderes de comprarem a história. Senão não vai. Senão não vai. Não vai. Se a liderança não entender que IA é inexorável, não vai. Qualquer tipo de resistência a esse caminho só vai causar perda de tempo. Porque ela vai vir de qualquer jeito. Né? Eu me lembro que eu sempre falava isso com relação ao Uber. Quando o Uber chegou no Brasil, houve aquela comoção, vai acabar com o resto. Eu falei assim, gente, é inexorável, vai vir. Então, assim, vamos pensar o que a gente pode fazer para melhorar o resto. Já mudou. Já mudou, exatamente. Não tem o que fazer. Né? E muitas vezes fica resistindo, não vai. Então, essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa, que eu acho que é um assunto mais que me interessa mais, que é falar sobre descentralização da operação. Porque eu tive, assim, obviamente, como eu estou lá de cada mesa, quer dizer, fornecendo serviços para empresas, converso com muita gente de muitas empresas. Então, eu vejo dois movimentos. Esse movimento, que é defendido por você aqui, da Cogna, de você levar a descentralizar a decisão da atuação e dar um direcionamento, descentralizar e entregar para a ponta, porque a ponta é que inova, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo algumas empresas que me disseram, ouvir isso, assim, cara, estamos gastando dinheiro demais com essas iniciativas todas, me dá aqui para olhar o que está acontecendo. O que já aconteceu um pouco atrás com a cloud, né? Quando muita compra departamental, de cloud, blá, blá, quando viu que estavam gastando um monte de dinheiro, ele pensou, não, peraí, vamos tentar, aí vem surge o FinOps e tal, para tentar dar uma organizada no negócio. Como é que você vê esse caminho, assim? Porque ao mesmo tempo que você não tem, e aí eu sou adepto, concordo 100%, não tem como você trabalhar a inovação se você não descentralizar, levar para a ponta, decidir o que a ponta é que está falando com o externo, né? Não é você que está sentado lá que está falando com o externo. Exatamente. Não tem como fazer isso, mas ao mesmo tempo, como é que você controla o possível descontrole que pode ocorrer nesses casos? Não, sua pergunta é fantástica. E aqui, para mim, está o sucesso, até para não ser um voo de galinha, depois ter que voltar tudo, traz tudo para mim, porque eu que vou desenvolver para você e tal. Nessa jornada, e acho que de maneira muito sábia, eu não estava na companhia ainda, mas de maneira muito sábia, como é que essa coisa aconteceu? O primeiro passo que a gente deu foi construir o que nós chamamos de marketplace de IA. O que é o marketplace de IA? São todas as soluções que ele é de maneira continuada, a gente vai criando novas soluções e colocando de maneira mais prática e fácil de explicar, é uma prateleira de serviços e produtos de inteligência artificial para que eu possa escalar. E algumas coisas a gente não abriu mão na partida. Então, por exemplo, uso de cloud. Então, a definição dos LLMs que a gente ia usar, o como a gente ia usar e com quais parceiros é de determinação da tecnologia. Então, por exemplo, hoje eu uso Microsoft, uso a AWS e uso Google, e todos esses três integrados num ecossistema onde eu faço a gestão, seja do cloud, seja do billing e seja da integração com esses parceiros. Então, isso está sob gestão de tecnologia. Então, eu consigo medir ali o quanto de gastos e custos uma determinada solução usando a nossa plataforma tá efetivamente. Então eu consigo. Vitão, cara, aconteceu algum problema aqui. O número de tokens era X e ultrapassou. Você tinha previsto ali na infraestrutura usar tanto, você está usando mais. Então eu consigo fazer toda essa questão desse ajuste fino do uso, porque hoje eu já centralizo o uso de infraestrutura para isso. O segundo passo que a gente não abriu mão também foi segurança. Sim. Então a gente tem soluções hoje para diagnosticar e monitorar o que está sendo trocado no mundo internet e com os nossos funcionários e criando ali alguns filtros e alguns inibidores para aqui, porque imagina, eu sou a maior hoje empresa de produção de conteúdo do Brasil. Vazar um livro, ou vazar uma apostila, ou vazar alguma coisa, para a gente é bem delicado. Então, como é que eu também não proíbo... milhões de pessoas lá dentro, assim, é muita informação privada. Sem dúvida. Então, o segundo passo é segurança. Nós também não abrimos mão do contexto de segurança. E terceiro, que essa prateleira fosse viva. Para que, à medida que qualquer solução que eu fiz, por exemplo, para uma eficiência ou para uma geração de valor de satisfação do cliente ou geração de receita, ela pudesse ser criado um produto, ser disponibilizada na prateleira e seguir para outras áreas. E aí os nossos exemplos falam muito disso. Eu tenho uma solução, por exemplo, hoje, que ela já estava na prateleira, ela nasceu com um viés muito específico de uma solução de negócio que a gente tinha, e à medida que ela foi evoluindo, hoje eu já tenho 4 versões dela. Estendidas a partir dessa solução inicial que foi criada. Ela se chama, vou aproveitar, ela chama Jarvis. Foi o nome que o Jarvis vem lá da Marvel. É o mesmo conceito. Ela nasceu para quê? Imagina que
no passado, a gente queria fazer correções de trabalhos. E na Cogna, os passos que a gente deu, todos eles foram de eficiência, inicialmente. Tá. Então a gente começou em 2022, a gente não entrou com nenhuma solução de inteligência artificial para o nosso cliente final. Seja para o nosso aluno, para o pai do aluno, para ninguém. Todas as soluções que a gente criou no primeiro 1 ano e meio foram de eficiência, foram para dentro de casa. Tá. O Javes nasceu... Imagina, eu tenho 1 milhão de alunos no EAD. Imagina corrigir 1 milhão, 2 milhões de trabalhos durante 1 ano com um conjunto de tutores que está ali, ao invés de atendendo, resolvendo dúvida, blá, blá, eu estou corrigindo o trabalho. Então a gente usou inteligência, foi com a OpenAI naquela época, com Microsoft, LLM. Nós criamos um motor de inteligência que hoje eu faço a correção do trabalho usando inteligência artificial generativa. Então eu pego lá, você fez um trabalho de história, e aí eu vou olhar questões de análise semântica, sintática, contextual da matéria que você está, do capítulo que você está, do momento aonde foi citado aquilo, se tem alguma questão de plágio. E eu dou para o tutor, cara, ó, a ação que eu tenho, os comentários que eu faço como inteligência são esses. É uma pré-correção. Mas o tutor aqui no final do dia dá o aval final. Aí eu agora fui para TCC, agora já estou indo para estágio, já estou indo. Então, estendemos, colocamos na prateleira e a solução se tornou extensível para outras oportunidades dentro da companhia. E é assim que a gente segue. Então assunto final. Cloud é nossa. Tecnologia segurança é de gestão e segurança é nossa. A prateleira e a criação, ela é distribuída desde que siga os padrões nossos que caiba no marketplace, que a gente chama de Cogna IA, e obviamente respeite as limitações de segurança e de infraestrutura. Ou seja, a gente está querendo dizer que o cara inova, mas a governança ela é protegida, a governança de um modo geral ela é centralizada, porque você precisa ter uma camada de governança que proteja das coisas que não são divisíveis, né? Então assim, administração de cloud, segurança, ou seja, você está dizendo o seguinte, amigão, a partir daqui você pode ir. Exato. Mas isso aqui é o pacote básico que você não pode quebrar em nenhum momento. Perfeito. Né? Até mesmo porque grande parte dos nossos professores que interagem, são 17 mil que nós temos hoje, eles têm... não precisaria criar uma solução para a graduação, uma próxima. Sim. O que a gente fez? Uma das soluções que está dentro dessa prateleira chama Cogna IA, que ela é um texto, ela é textual. Então o que a gente fez? Imagina um editor, ele está lá editoriando, fazendo algum trabalho de um livro, e ele quer interagir, ele está usando o Word, e ele quer dentro do Word interagir com a nossa biblioteca de livros que estão lá dentro do Cogna IA disponível para interagir. Então, durante a escrita, ele interage com o Cogna IA integrado ao Word dele para fazer algum tipo de trabalho. Então, uma ação que eu não precisei desenvolver de novo, porque ela estava na prateleira, e agora, com os conteúdos que a gente tem, eu consigo permitir que o editor, ou um professor quer roteirizar uma aula, quer criar questões através, também a mesma solução, só que contextualizada para um professor de graduação. Então a gente foi estendendo a solução à medida que ela foi crescendo da companhia. Isso é importante porque a gente consegue, de alguma forma, governar melhor e, segundo, conseguir mais investimento. Sem dúvida. Porque se eu tenho casos de usos que expandem ou que são usados para graduação, para pós, para as editoras, eu consigo usar melhor os recursos de tecnologia da companhia. Muito bom, incrível. E aí eu vou ao segundo ponto que eu queria discutir muito aqui, que é o seguinte. Não sei se eu estou fugindo das questões. Não, me tá cobra ótimo. Aí. Não, mas o objetivo é a gente... a gente discutir o que é bom mesmo, não tem problema não. E depois as meninas vão brigar se você não usou o roteiro e tal, não usamos. Faz parte, mas vamos lá. Mas a gente tô usando, tô seguindo aqui do nosso jeitinho. Mas aí chega num ponto que me interessa muito. Há um tempo atrás, mais ou menos 1 ano atrás, um jornalista, Jorge Priori, me chamou para uma entrevista aqui num jornal de São Paulo. Ele estava escrevendo sobre IA. Só que a gente estava próximo da eleição de prefeito, né? Não foi ano passado, esse ano, enfim, na eleição de prefeito. E eu começar as campanhas e tal. E aí, o objetivo da entrevista era entender a posição das prefeituras, ou seja, o quanto que as prefeituras deveriam puxar a IA para uma discussão real ali, dos problemas reais das cidades, né? E aí nós pincelamos algumas coisas, tráfego, segurança, enfim, e obviamente que a educação apareceu ali. E aí se discutiu muito sobre democratização da educação, a IA como ferramenta de democratização, quando
nós somos um país que precisa tanto de educação, né? A missão da Cogna é, inclusive, ajudar esse país a andar nesse sentido, né? Um país que precisa ser educado, precisa de educação contínua, na verdade, não precisa nem início, meio e fim, precisa de educação contínua por 30 anos para a gente poder ter o ganho de produtividade que a gente precisa ter para o desenvolvimento do Brasil. E aí tem muito essa questão assim, quanto que a IA pode ajudar. Eu começo dizendo que o tutor era um privilégio de uma família abastada que podia pagar um tutor para os seus filhos lá atrás, e depois podia pagar, por exemplo, professor particular, cursinho, curso de inglês, etc, etc. E hoje a gente começa a ver uma proliferação de soluções que aí atrás, que eu não sei ainda se vingaram ou não, se vão vingar ou não, mas que demoram. A gente quer editar em tecnologia e viver a transformação digital, a gente sabe que qualquer murmurinho tecnológico vira um produto, né? Você sai de um produto A para um produto B que funciona, iterando o tempo todo com o mundo real. E aí eu queria ouvir aí, sim, do Igor, assim, a visão dele sobre o quanto que a IA pode contribuir para a gente aumentar o funil de gente que é educada nesse país, entendeu? Que isso é uma missão fundamental para a gente hoje, a gente que teve acesso à boa educação, principalmente, né? Você, somos caras que trilharam uma vida corporativa de sucesso, porque a gente teve acesso à educação boa, né? Como é que a gente pode fazer isso para melhorar a vida das pessoas de um modo geral, né? Tá? Então, assim, a IA chega para resolver esse problema, porque a gente falou dos dados chegando ali, a IA sendo um facilitador do uso desse petróleo, e agora? O que a gente faz socialmente com isso? Não, e a comparação sua que você trouxe, né, do dado sendo petróleo, eu acho que muito mais além do dado é informação, é conteúdo. Né? Acho que o conteúdo é o petróleo. E a IA, eu vou fazer um paralelo, acho que eu nunca escutei isso de ninguém, que é a refinaria. Maria. Boa. A refinaria é a IA. Aquele petróleo que estava ali, ninguém sabia o que fazer com ele. Bruto, difícil, a IA vem para facilitar e tornar isso viável, para que se torne um combustível efetivamente. Assim, sendo bem sincero, Vitor, 100%. Eu acho que a transformação no mundo associado à educação e ao conhecimento, a IA é fundamental. Não que ele não tivesse, não que as pessoas não tivessem acesso, mas acho que ele potencializa, de novo, é a refinaria, ela que refina isso de uma maneira adequada para que eu possa chegar na ponta. Imagina que a gente tem dois contextos hoje bem importantes. Eu tenho aqui métodos de 2 a 17 anos, que é uma classe que todas elas são privadas, mas obviamente de uma classe societária de pessoas que têm condição de acesso à educação. Tá? Nesse contexto aqui, os nossos métodos de ensino, como é que eu trago para o professor e para o aluno uma experiência mais marcante para que ele possa não só interagir com o conteúdo em aula, mas ele possa estender isso, fazer comparações, fazer resumos, fazer, sincronização de livros, ler capítulos, estruturar um roteiro de estudo para fazer uma prova. Então, o que eu imagino aqui, pelo menos para 2 a 17 anos, que a gente vem fazendo, inclusive chama PLU, roda no plural IA, que a plural nossa é a solução digital, onde os livros estão disponíveis para que o aluno interaja, é isso. Como é que eu facilito e gero uma dinâmica mais colaborativa, mais participativa, mais identificada, para que o aluno possa aprender melhor? Porque o conteúdo está disponível. Ele tem condição de acessar, seja de maneira presencial com o professor explicando, seja para que ele possa ler. Como é que eu torno isso mais palatável, mais simples, mais identificado, mais personalizado para que ele possa aprender? E a gente também no ano passado, finalzinho do ano passado, a gente lançou um piloto, que agora está em produção para os alunos de graduação, que a gente chama de tutor surpreendente, que fala muito com o que você disse. Que o conceito de mercado que muito se buscou e agora se torna completamente possível com IA é o ensino adaptativo, o adaptative learning. O que é isso? Como é que eu me adapto? Não ao contrário, o aluno se adapta ao meu ensino. Como é que eu me adapto para que eu possa levar até você, dado o seu contexto de vida, né, o seu modelo de aprendizado, as suas dificuldades, o que você gosta, aquilo que você tem mais dificuldade, como é que eu gero e identifico um contexto mais adequado para que você aprenda? A gente lançou esse piloto no ano passado. O que acontece? Ele chama EDU, e o EDU ele aparece em alguns momentos da jornada de aprendizado. Porque imagina, essa pessoa fica, às vezes, 4, 5 anos com a gente, de maneira por ensino à distância. Como é que eu mantenho ela sempre engajada no estudo? Como é que a gente começou o EDU e a trajetória dele é longa no ensino adaptativo? Toda semana eu tenho ali, a cada ciclo de aprendizado, eu emprego um teste. E a hora que esse teste sobe, eu pergunto para a pessoa, você não quer ajuda para poder fazer esse teste? E, obviamente, a grande dificuldade foi, primeiro, preparar o Edu para que ele fosse capaz de responder, mas também que ele fosse capaz de não responder as questões.
Então, eu tenho todo o conteúdo de história, por exemplo, numa disciplina, por exemplo, de matemática financeira, que ele vai fazer um teste ali, sei lá, de juros compostos, mas eu não posso dar a resposta para ele. Sim. Mas eu preciso ser tão... Direcionar ele. Exatamente. Aquele professor que é do lado da prova e falava assim, então... Tenta ir por esse caminho Exatamente. aqui. Então, faltou esse conteúdo, tem esse vídeo que é bacana. Olha que legal se você fizesse isso. Esse ponto aqui está em tal. Então, se você começa a personalizar, dado o momento de aprendizado e dado onde ele está, para que ele possa absorver o conteúdo faltante, para que ele possa fazer o teste. Então, essa é uma mecânica que a IA, talvez no passado fosse possível, mas com a IA ela se torna 100% viável. 100% viável. E a gente deu o primeiro passo com os alunos, tem tido uma boa aceitação e a gente quer ser o mais surpreendente possível. Porque eu posso atender esse aluno EAD em diversos aspectos do ensino adaptativo. O que eu vejo hoje nisso é como é que as coisas se transformaram e efetivamente digitalizaram. Né? Antigamente, pensa num colégio há 20 anos atrás. Onde o cara ganhava o jogo no colégio? Onde ele ganhava o aluno? O colégio tem que renovar o aluno, né? Além de captar novos alunos, ele precisa ter uma tarefa de renovação de aluno, né? E onde é que ele ganhava esse jogo? No atendimento do pai, na relação com o aluno, todos esses componentes pessoais, de relacionamento pessoal, eram importantes. O aluno se sentindo bem no colégio, no pai olhando e falando assim, o meu filho está seguro. Todos esses componentes, a logística contava muito, mas enfim. E o resultado. E o resultado. A gente passou uma época aqui no Brasil, não sei se isso ainda acontece, que o colégio botava lá tantos aprovados, fulano aprovado, primeiro, segundo, sei lá, que era... Ainda é assim. Ainda é assim, exatamente. Isso é muito... Americano é muito... as escolas, as universidades americanas são muito assim. Então, isso é um fato. Hoje, a gente transforma isso no processo todo de atendimento digitalizado, né? Assim, o cara tem que sentir tudo isso sem estar lá presencialmente, né? E aí a IA pode personalizar a relação com o cara. Total. Então, essa questão da tutoria que você trouxe, ela é fundamental e, na verdade, ela é uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque a IA permite que você tenha todo o conteúdo produzido de maneira interativa e de maneira pragmática para que eu possa me adaptar ao aluno. Então, acho que a grande dinâmica das discussões que envolvem a educação, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar, é isso. Como é que... eu sou diferente de você, só que o ensino é dado da mesma forma. Então, como é que eu posso me adaptar e ser diferente para que você aprenda melhor? Então, acho que a grande sacada do uso da inteligência artificial não obviamente, gerar conteúdo, obviamente gerar imagem, ajudar nas edições dos livros, a trazer vários processos de eficiência na abertura de matrícula, na correção de prova. Isso é fundamental. Mas onde a gente muda o jogo é quando nós, como empresas e como empresas de educação, conseguimos chegar no aluno onde a gente inverte o jogo. Agora, você não está aqui com o meu método. Eu estou aprendendo com você e te dando o melhor método na sua perspectiva. E aí eu vou casar com uma... E sem perder a questão da regulação, lembra? Porque a gente vai chegar, porque tem a regulação, exatamente. De educação, por exemplo. Eu tenho uma série de coisas que eu não posso deixar de dar. Isso. Faz parte de uma cartilha. E aí nós vamos chegar num ponto que não está aqui no roteiro, mas que me deu a ideia agora. O meu filho tem 24 anos, estuda fora do Brasil, né? Faz cinema fora do Brasil. E ele sempre foi um aluno, vamos dizer assim, instável. Durante o período. Instável, né? Assim, não foi um grande aluno, assim, sempre foi muito inteligente. Espero que ele não escuta nosso podcast. Ele pode escutar, que ele sabe que eu falo isso, mas é um dos outros mais inteligentes que eu conheci. É um cara que fala 4 línguas, fala português, inglês, francês, espanhol. Mas foi um aluno que no ensino convencional, que nós passamos muito por isso, né? No ensino convencional ele não se destacou, ele não gostava, não entendia, não via aquilo como algo que fazia sentido para ele. Nunca foi de interesse dele. Quando ele resolveu seguir um caminho cultural, aprender cinema, ele sempre teve muita facilidade para língua e tal, ele desabrochou, passou para uma universidade americana, foi embora e segue a vida dele. Ou seja, você teve durante muito tempo uma pessoa que a gente olhava e falou assim, pô, na nossa época de criança, né, os pais olhavam e falavam assim, pô, esse garoto não vai dar em nada não, porque, pô, não é um bom aluno e tal. E depois você vê que, cara, a chance que ele tem de dar alguma coisa efetivamente faz sentido. A educação mudou muito nos últimos anos, porque esse aluno que na nossa época era taxado como um cara que era inapto, ele se tornou um cara que pode efetivamente... E quantos são os casos que a gente sabe de alunos que não foram tão bons alunos, não sabiam nada de matemática, que se tornaram empreendedores incríveis, gênios e tal. E aí ajuda, melhor ainda isso, né? Porque vai identificar mais rápido se o garoto... Pô, esse garoto é inteligente pra caramba, tem um nível de cultura altíssimo, mas... Cara, ele não sabe fazer biologia. Biologia é um problema que ele não consegue... Entendeu? Eu usei biologia porque eu era péssimo em biologia na minha época, mas
Então, assim, a IA pode corrigir esses caminhos de modo inclusive, a estereotipar menos esse aluno que não é um aluno tão brilhante ali, tão no padrão que nós vivemos na nossa geração, né? Então, a IA personaliza esse caminho do cara. Total. Né? Ela personaliza e ela te ajuda a viabilizar. Porque, exatamente. De novo, no passado era possível de vários mecanismos, mas talvez a escala disso era prejudicial. Era prejudicial. Agora não, agora você tem informação, eu sei os seus modelos de comportamento. Cara, eu interajo com você durante 4 anos. Então eu sei as horas que você entra, as horas que você não entra, se você para eventualmente no meio do conteúdo. Então eu começo a ter muita informação para te ajudar aonde você tem mais dificuldade sem dúvida. E como é que eu personalizo. Claro que isso é um end state, né? Tem muita coisa para ser feita nesse sentido, mas eu acredito que o ensino adaptativo, que essa transformação em como eu ensino e como eu gero conteúdo para os nossos alunos é transformacional. E a inteligência artificial é a refinaria, é o que vai me ajudar a fazer. É a ferramenta que resolve os problemas. Exatamente. E aí nós vamos para a última... Pô, dá para ficar falando o dia inteiro, né? Mas a última coisa que eu queria discutir hoje, que é... Eu estava conversando com um cara... E a gente estava falando sobre essa questão de produção de conteúdo com a IA surgindo. E aí ele me disse, que eu não sei se existe evidência empírica disso, não sei de onde pode ser uma opinião só dele, que a percepção que ele tem que a produção de conteúdo vai acabar. Porque ninguém produz mais conteúdo próprio. Se ninguém mais senta e fala assim, vou produzir um conteúdo. Que a pessoa vai lá no ChatGPT e fala, quero falar sobre isso, monta um prompt lá, vem, ele adapta e tal e vai. E que isso a médio prazo pode virar uma problemática de pouca geração de conteúdo novo, ou então só com o IA gerando conteúdo novo, só que a IA tem também a sua própria capacidade de limitação, visto que ela precisa de informação. Então pode virar um ciclo ali complexo de formação de conteúdo. Mas eu queria casar isso com outra coisa, porque essa discussão é muito longa, com a questão ética do uso da IA na produção de conteúdo, e quando a gente está falando de educação, isso é né? Eu dei aula há muito tempo, eu nunca vou me esquecer que, na época offline, né? Que uma vez 3 alunos me entregaram os trabalhos exatamente iguais. E aí era impressionante. O trabalho de mudar. Era impressionante, eles não fizeram nem aquela brincadeirinha, tipo, vamos mudar aqui, entendeu? Eram 3 iguais. Aí eu chamei os 3 e falei assim, cara, vocês têm 2 opções. Ou vocês dizem quem fez, e aí eu dou nota só pra quem fez, ou vou dar 0 pra todo mundo. Não, parece assim, pelo menos eles foram retos, não disseram quem fez, não. Não, a gente fez junto. Falei, pô, então tá bom. Então é 0 para todo mundo. A gente tem hoje uma questão de produção de conteúdo. A IA ajuda, ela pode ser vista como um elemento contribuidor da produção de conteúdo, mas ela pode ser vista como um atalho. Né? E aí tem todas as questões regulatórias, éticas e tal, que tem que ver esse negócio. Como uma empresa de educação que tem muito ensino à distância, quer dizer, que tem 1 milhão de alunos em ensino à distância, que tem focado em inteligência artificial nas suas soluções, lida com esse tema. Perfeito. Não, sua pergunta é excelente, eu não sei a resposta final disso. Mas pode falar o que o Igor pensa disso também. Não, eu não sei como é que isso vai se dirigir daqui a 10 anos. Eu não sei. Mas eu sei o que é possível, o que a gente interpreta agora, tá? Primeiro, a inteligência artificial, existe até várias discussões se ela é inteligente ou não, né? Eu acho que é difícil até definir o que é inteligência no final do dia. Mas o que eu identifico que a produção, o nascedouro da informação, ela sempre parte do ser humano. Como é que nós aqui, como Cogna, trabalhamos essa questão, tá? Primeiro, eu tenho um compromisso, não só com a sociedade, com os nossos alunos e, obviamente, com o Ministério da Educação, de trazer o ensino que seja correto, de qualidade e 100% adequado no contexto de aprendizado que eu preciso fazer. Isso só é possível hoje através do ser humano, dos nossos editores, dos nossos professores, que produzem o conteúdo adequado para que isso aconteça. Agora, por isso até que a gente demorou tanto tempo, ou demorou 2 anos, para lançar uma solução de mercado para o aluno. Por quê? Eu tenho convicção de que a solução de IA, ou as soluções de IA, elas facilitam e transformam, trazem agilidade para aquilo que eu produzi como conteúdo. Então, como essência, a Cogna acredita de que o conteúdo continua sendo produzido 100% pelos humanos, mas a edição, a produção de imagens, a legenda, a criação dos podcasts, a gravação eventualmente de algumas imagens, a criação dos PowerPoints, a roteirização de aula, geração de questões, tudo isso são ferramentas que, baseado no conteúdo que a gente produz, né, que um professor escreve, que os materiais são aprimorados e revistos, que isso continua. Agora, a solução de IA, ela vem não para mudar ou para
substituir. Ela vem para aprimorar, elevar e, obviamente, trazer o conteúdo ainda com mais qualidade, ainda com mais propriedade, ainda mais personalizada e adaptada, ainda com mais facilidade de produção. Mas a entidade ser humano e conteúdo gênesis, raiz, ela continuará. Essa é a minha visão, a visão da Cogni, pelo menos nesses próximos anos. Agora, você vem me perguntar, daqui 10 anos, não dá pra saber. Eu não sei. A mudança está tão rápida que qualquer coisa é exercício de futurologia. Né? Mas para a gente, de novo, como você falou, já foi, é uma oportunidade e nós estamos encarando ela como uma super oportunidade. E tem gerado muito valor no dia a dia da Cogni, dado toda essa questão do que a gente tem. Eu sempre usei muito a informação de que uma das missões de um executivo é olhar as oportunidades, não resistir e tentar ver onde elas se encaixam no caminho. Entendeu? É por isso que eu falo muito de resistência e de tipo, cara, não adianta. Não adianta brigar. A coisa assim, aqui que eu trabalho com performance digital. Assim, a gente está falando de um momento em que o mundo todo transformou digitalmente, todo mundo foi. Eu sempre brinco que eu digo que o cara que é o cara da vendinha da tua esquina lá, com a pandemia, ele transformou, porque ele meteu lá a vendinha dele no iFood, teve que cadastrar aquele negócio todo, criar as imagens e tal, então ele transformou. É a transformação que tem para ele, mas ele transformou. E que hoje a gente está brigando por performance digital, porque na verdade você está pensando na Cogni, ao mesmo tempo que teus concorrentes que tem outra concentração, o mercado de educação foi um mercado que concentrou muito, estão pensando nas soluções deles lá, e a gente está falando, o aluno vai olhar e vai falar assim, cara, a Cogni me dá uma performance melhor. O que é performance? O produto digital é importante? Mas a educação é importante, o conteúdo é importante, o que está indo lá é importante. O resultado, vou sair daqui melhor do que eu entrei, é importante. Então, estou mais preparado para o mercado de trabalho, estou mais preparado para fazer um vestibular, estou mais preparado para... Isso é performance, né? Do produto de educação, né? Não é só o produto digital performando melhor ou indo mais rápido. Sim, o central, o centro do que você está entregando ser melhor entregue. E é absolutamente inexorável. Então, o que a gente está vendo aqui hoje, e a gente está caminhando para o final aqui do bate-papo, assim, que o caso clássico de uma empresa, de um negócio que era offline até, não sei, 20 anos atrás, né? Talvez um pouco mais, mas enfim. Eu tava falando que quando eu dava aula, assim, o máximo que tinha digitalização na minha época, eu quero mandar o trabalho por e-mail. Eu recebi os trabalhos, pode mandar por e-mail, não precisa me entregar, não. Então, essa mudança nesse mercado, ela foi muito rápida, muito rápida. Óbvio que uma pandemia acelerou toda a transformação foi a pandemia. Toda a transformação, né, de adaptação, mas o fato é que foi muito rápido. Mas de uma empresa que entendeu que isso era inexorável e pulou no cometa. Assim, o cometa está vindo, não tem jeito, tem que pular nele, não adianta ficar olhando para ele, porque não tem solução. E encarando a todas as oportunidades e desafios, obviamente. Encarando as oportunidades. Tomando conta dos desafios de maneira segura, correta, adequada, mas trazendo o que é mais oportuno para a gente alavancar nossa receita, satisfação do nosso cliente, obviamente gerar eficiência. Acho que esse é o eu acho que aquela explicação que você deu da camada da governança, que essa é intocável, essa é uma determinação central e da empresa de proteção aos stakeholders, seja ele sócio, seja o aluno, seja o pai, seja quem for, né? Ela é fundamental. Assim, vocês lidam com dados muito sensíveis. São milhões de pessoas com dados lá pessoais e milhões de produção de conteúdo para milhões de pessoas. Então, são dados muito sensíveis. Então, quando você tem uma estrutura de governança, uma estrutura que sustenta essa posição, diga assim, a partir daqui você inova, você está criando o melhor dos mundos para a inovação, que é, cara, olha só, isso aqui é intocável, mas beleza, a partir daqui você pode criar e buscar o melhor do cara, para o nosso stakeholder. Isso é fundamental. E, cara, a gente está se encaminhando para o final, assim, um bate-papo, a gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando sobre isso, é um assunto que eu adoro falar de educação. Eu sou um professor meio frustrado, que eu dei aula há muito tempo e depois parei de dar aula, assim, mas eu amo falar de educação, amo dar aula, amo ensinar. Eu tenho uma frase que outro dia eu ouvi que é muito legal, que no primeiro terço da sua vida você aprende, no segundo terço você usa, no terceiro você ensina. Então eu estou chegando na fase de ensinar, e é um assunto que realmente que me fascina. E, cara, um bate-papo muito legal, assim, muito obrigado pela tua presença de verdade. Queria abrir um pouco para você se despedir, falar o que você quiser, da forma como você quiser se despedir. Perfeito. Enfim, e a gente vai encerrar por aqui hoje. Não, primeiro, de novo, agradeço. Como você falou, fluiu, né? Foi rápido
E que bom que a gente conseguiu trazer aqui um pouco de conteúdo para que as pessoas pudessem entender. Acho que a primeira mensagem já foi, né? Então, aqueles que estão tentando, peraí, o que é IA, cara? Já passou, a gente está no momento já do segundo, está indo para o terceiro ano de uso de... Na verdade, a inteligência artificial vem há muito tempo, mas inteligência artificial generativa é um contexto. Então, aquele que não aprendeu ou que ainda não entendeu, vá atrás, acho que é fundamental. Já está 3 anos atrás. Seja para a sua profissão, seja para a sua realidade como pessoa, seja para aquilo que você imagina como profissão no seu futuro, seja como você aprende. Então, invista na inteligência artificial. Usa de maneira consciente e, obviamente, de maneira ética. Acho que esse é um dos... Né, a gente está falando aqui, você falou do contexto do trabalho, né, que copiou. Cara, use de maneira ética. Saiba que toda a facilidade que ele te traz agora pode ser que não te gere a facilidade no futuro. Então, continue aprendendo, continue lendo, continue buscando o melhor conteúdo da forma mais correta, saia das redes sociais, né, e se aprofunde nos livros. Use a inteligência artificial de novo para que possa impulsionar você a aprender e não substitua. Daqui a pouco não precisa de você. A inteligência artificial faz para você. Exatamente. Muito bom. Cara, Igor, muito obrigado. Assim, eu estou muito feliz com... É a minha estreia aqui também no programa, né? Então, assim, não podia começar melhor do que com você aqui e com um assunto tão maneiro. A gente se despede de todo mundo. Assim, um grande abraço. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.